Oi pessoal, boa tarde. Nossa, deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos falar hoje da continuidade, falando sobre vida após a morte, casos reais de reencarnação e materiais de livros não espíritas que relatam conteúdo espiritual, ok? E nós vamos dar continuidade falando hoje do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro não espírita, mas que tem... Ah, legal, já tem pessoal aparecendo aí. Oi, boa tarde. É um livro não espírita, mas que tem bastante conteúdo espiritual. O autor é Brian Weiss, e americano, psiquiatra americano. Esse livro foi escrito aí, Faria, Aparecida. Boa tarde, boa noite, daqui a pouquinho já escurece. Foi escrito na década de 80, mais ou menos. Fez um sucesso estrondoso e é baseado em fatos reais, né? História de um psiquiatra que, entrevistando uma cliente dele, ela relata outras vidas. E ele não acredita muito, porque é judeu, e nós estamos vendo isso daqui, lendo alguns trechos e comentando, né? Aí eu vou fazendo um paralelo com outros livros e a gente vai vendo que muitos livros não espíritas têm conteúdo espiritual, e é muito legal isso juntar, né? Já que todos somos espíritas, admiramos a doutrina. O espiritismo, na verdade, é uma realidade espiritual. Em qualquer pesquisa, você vai esbarrar no espiritismo, né? Se você não tiver preconceito, você vai ver que o mundo espiritual existe, a reencarnação, tudo mais. E quanto mais a gente estudar isso de forma aberta, sem ser religiosa, eu entendo que é melhor. Porque a religião, às vezes, afasta algumas pessoas. E quando você tem médicos, psicólogos, psiquiatras falando sobre um assunto, sem cunho religioso e baseado em fatos reais, você também pega uma multidão de pessoas que não estão seguindo a religião. Eu acho bem importante esses outros materiais aí. Porque o Espiritismo já faz um trabalho excelente. Então vamos conversar sobre outros livros, ok? Vamos fazer uma prece de abertura, agradecendo aí a espiritualidade, nos conectando a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre. Vamos evocando a presença dos trabalhadores da luz e do Cristo aqui conosco, orientando, auxiliando também, utilizando o nosso ectoplasma enquanto estivermos aí falando, assistindo, para poder auxiliar os irmãozinhos necessitados do plano espiritual, ok? Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque a Ti, Pai, pertence o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Ok? Então, eu numerei alguns trechos, dá uma olhadinha no meu livro como é que ficou, gente. Eu vou marcando com a caneta, marca-texto, o que é importante, e numerei, porque tem muita história aqui, mais os conteúdos espirituais. Às vezes passa alguma coisinha mais também importante, mas os conteúdos espirituais. Se eu não me engano, nós paramos no item 2 aqui. Estou na página 50. Quando eu me equivocar, vocês escrevam aí, tá bom, gente? Porque eu dobrei a página, então eu estou me baseando nisso. Aqui a Caterine, a paciente lá do Dr. Brian Weiss, católica, não acredita em reencarnação, mas quando ela está sob hipnose, ela relata conteúdos espirituais que nem ela acredita quando está fora da hipnose. Então vamos ver aqui. Aqui é a última parte que ela diz que ela tem vários relatos, né, que ela morre e ela se sente flutuando, atraída por uma luz familiar. E o Dr. Brian Weiss começou a perceber que entre um relato de uma vida e outro relato de outra vida, ela ficava num período
chamado, né, período intermissivo, entre emissões, entre reencarnações, e ali alguns espíritos utilizavam o corpo dela, era médium sem saber, católica que é médium sem saber, para passar algumas mensagens para o Dr. Brian Weiss. Então, entre um período de uma vida e outra, ela relata isso. Quando ela volta da hipnose, ela só lembra os relatos, as situações das vidas dela. Do período entre vidas, ela não lembra de nada, quando algum espírito usa o corpo dela para falar. Então, ela está num período entre vidas aqui e fala assim: dizem-me que há vários deuses, pois Deus está em cada um de nós. Quer dizer, na verdade é um Deus só, mas como somos partículas divinas, partículas de Deus, então podemos dizer que somos um pedacinho de Deus, né? Então o Dr. Brian fala: reconheci a voz do estado intermediário pela rouquidão, que era diferente da Caterine, e pelo tom inegavelmente espiritual da mensagem. O que ela disse em seguida me deixou sem fôlego, respirando com dificuldade. Eu devo ter falado isso na outra live, né? Então, está lá um psiquiatra conversando com uma cliente, paciente dele, sobre hipnose, não acreditava em reencarnação, nem ele nem ela, e começa a ver algumas comunicações espirituais. Ela, digamos, incorporada, fala assim: seu pai está aqui, e o seu filho, que é pequeno. Seu pai, do Dr. Brian Weiss, diz que você o reconhecerá porque ele se chama Avron, e sua filha tem o mesmo nome. Eu lembro que eu li isso para vocês. Ele morreu do coração. O coração do seu filho também era importante, também teve problema, porque estava invertido. Ele fez um grande sacrifício por amor a você. A alma dele é muito evoluída. Sua morte pagou as dívidas dos pais, é meio questionável isso daqui, mas uma parte do karma, que é individual isso, né? Mas dá para a gente ajudar familiares também. Ele também quis lhe mostrar que a medicina tem limites, que o seu campo de ação é muito limitado. Isso que nós vamos ver aqui, daqui para frente. Então ele começou a pensar: meu Deus, como é que ela pode adivinhar ou falar o nome do meu pai, o nome do meu filho, como que meu filho morreu, tudo mais, se ela não me conhecia antes, né? Ela só me conhecia como psiquiatra, nada do meu passado ou da minha vida particular. Como que ela descobriu isso? E aí ele fala aqui que a maior tragédia da vida dele foi a morte inesperada do primeiro filho deles, Adam, com apenas 23 dias no início de 1971. Cerca de 10 dias depois de sair do hospital, ele apresentou problemas respiratórios e vômitos em jato. Drenagem venosa pulmonar totalmente anômala com defeito no septo auricular. Esse é o diagnóstico. Ocorre uma vez em cada 10 milhões de partos, e foi acontecer justo com o filho dele, uma vez em cada 10 milhões de partos. As veias pulmonares que deveriam levar de volta o sangue oxigenado para o coração estavam com a trajetória errada, entrando pelo outro lado. É como se o coração dele estivesse virado ao contrário, invertido. Raro, extremamente raro. Então ele se lembrou disso. Depois da morte do filho dele, ele decidiu que faria da psiquiatria a profissão, porque ele estava estudando medicina, estava estudando vários outros assuntos ao mesmo tempo, mas ele ficou meio chateado, né? Você vê a questão do filho falando para ele, desse espírito, né? Olha, a medicina não dá para resolver tudo, é uma parte. Você não... Porque ele ficou muito magoado com isso, de o filho morrer. E ele trabalhava em Nova York, ele resolveu mudar para a Flórida por causa disso. Mudar totalmente, dar uma invertida em toda a vida dele aí, ir para um lugar quente, Nova York é frio, para mudar os pensamentos, esquecer da morte do filho, né? Estava frustrado com a medicina moderna, que com todas as suas especializações e tecnologias avançadas não conseguira salvar meu filho, um simples bebezinho. E aí ele fala do pai dele, que o pai dele tinha uma excelente saúde até um forte ataque do coração no início de 79. Então você vê, o filho nasceu em 71, nasceu e morreu em 71, o pai morreu em 79. Foi em 80 e pouco que ocorreu isso, a história desse livro, né? Meu pai era um homem religioso, mas ritualista, mais ritualista que espiritual. Seu nome hebraico, Avron, lhe condizia mais que o inglês, Alvin. 4 meses depois da sua morte, nasceu nossa filha, Amy, que recebeu esse nome em sua homenagem.
Aí ele está dizendo, aqui em 1982, quando ele escreveu, em meu tranquilo e sombreado consultório, uma ensurdecedora cascata de verdades secretas e ocultas começou a cair sobre a minha cabeça. Ele começou a acreditar na reencarnação, né? Porque ele desconfiava, tudo batia. A Caterine lembrava de algo de outras vidas e se curava, mas ele não tinha ainda uma prova concreta, pode ser só coincidência. Agora, alguém falar da vida dele, coisas pessoais, ele já mudou de ideia. Ele falou, meus braços estavam arrepiados, Caterine não tinha como saber disso. Não havia nem onde buscar essas informações, né? Oi, Vânia. Boa noite, boa live, obrigado, galera. Opa, já tem o pessoalzinho, vamos lá. Aí, ele percebendo que a Caterine estava incorporada, ele perguntou assim, quem está aí, meio gaguejando, né? Quem lhe diz estas coisas? Quem que está usando o corpo da Caterine? Aí foi respondido assim, os mestres. Sussurrou ela, os espíritos mestres me dizem, eles me dizem que vivi 86 vezes em estado físico. Questionável sim ou não, mas vamos seguindo. Aí a respiração dela se acalmou e ele começou a pensar, seria possível, mestres? Será que, olha as perguntas dele, será que nossas vidas são guiadas por espíritos sem corpo físico? Oh, meu pai, que demora para descobrir isso, né? Mas dotados de grande sabedoria, há etapas no caminho para Deus? Será que não era uma vez só, igual eu acreditava antes? Ele pensou, né? Uma vida só e vai para o céu, para o inferno? Não, tem muitas etapas. Quem manda não ler Allan Kardec, né? Allan Kardec já tinha escrito em 1982 o livro de Espíritos há muito tempo atrás. Demorou, Sr. Brian mais para ler, né? Acho que até hoje ele não deve ter lido, né? Não sei. Isto seria real? Era difícil duvidar diante do que ela acabara de me dizer, mas eu continuava lutando para acreditar. Eu estava vencendo anos de programação alternativa da faculdade, né? Da sociedade, mas na minha cabeça, no meu coração, no mais íntimo do meu ser, eu sabia que aquilo era verdade, que ela estava certa. E o que ela revelava era verdadeiro, através desse espírito. E o meu pai e o meu filho, de certo modo, eles continuavam vivos, nunca morreram realmente. Ora, pois, Manuela, por que não leste o livro dos Espíritos, Manuela? Sim, lógico que eles continuam vivos, né? Nunca morreram realmente? Sim, nunca morreram realmente. É só o corpo, né? Nós não morremos nem nascemos, nós entramos e saímos de corpos, né? Igual o Wagner Borges fala. Estavam falando comigo, mas depois de enterrados, e provando isso com informações específicas e concretas. Que legal, hein? Um psiquiatra comprovando isso na prática. E se tudo aquilo fosse verdade, meu filho era tão desenvolvido espiritualmente como Caterine dissera, ele concordou mesmo em nascer e morrer 23 dias depois para nos ajudar em nossas dívidas kármicas. Olha o interessante, o menino passa uma mensagem com 23 dias de vida, quer dizer, ele não tinha nem formado ainda o corpo físico dele para poder ter voz com 23 dias, mas mesmo assim ele passou. Por quê? Porque no mundo espiritual não precisa da voz física, é tudo mental, né? Minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Ah, que legal. As lembranças e mensagens de Caterine eram verdadeiras. Milhares de casos registrados há décadas ou séculos falando coisas parecidas, né? Há até pessoas com marcas de nascença, onde houve feridas mortais, vários livros, né? Lembra que eu falei? Ian Stevenson. E aí vai. Então, capítulo 5 agora. Ela estava falando de vidas anteriores, reencarnação, e eu já percebera que ela precisava percorrer toda a lembrança de uma vida para ir para o estado intermediário para ter acesso a esses mestres, né? Esses espíritos. Eles não queriam falar os nomes deles. Então ele ficava ansioso para que terminasse uma regressão para entrar no estado intermediário para ele conversar com os espíritos. Aí ele perguntou para ela assim, você se lembra das vidas anteriores? Ela, sim. E o que os mestres falam? Ela falou, não lembro de nada. Aí, olha que engraçado aqui, gente, essa é para dar risada. Ele perguntou para ela assim, Caterine, o que significa a palavra mestres para você? Aí ela falou, eu acho que se trata de algum torneio de golfe. Mestres de golfe, né? Então ela não tinha noção nenhuma do que ela estava falando. Católica roxa.
E ela continuou a melhorar dos sintomas delas iniciais, né? De medo, problema com o pai, medo de escuro, medo de água. Conforme ela ia se lembrando, ela ia se curando. E a paranormalidade dela ia aumentando, tá, gente? Foi ficando cada vez mais intuitiva, mais princípios de clarividência, coisas assim. A melhora clínica era evidente, mas eu ainda não tinha muita certeza da razão desse progresso. Ele não entendia, porque ele estava criando a TVP ali naquele momento. Ele era um dos precursores, né? Ele, Trutz Hard, vários outros estavam criando a terapia de vidas passadas. A capacidade mediúnica de Caterine aumentava, tornando-a cada vez mais intuitiva. Calma que alguns trechos não são tão de bastante conteúdo, mas nós vamos chegar em muitos bem legais. Foi avançando para mais uma regressão, se viu morrendo, sentiu que estava no escuro, flutuando, tem uma luz ao redor e espíritos de outras pessoas. Aí começa uma parte bem legal, que eu vou ler um trecho grande. Beth, olá. Ezequiel, Ezequiel. Perguntei se ela pensava na vida que acabara de terminar, a sua vida como Christian. Lembra? Eu falei esse nome aí lá atrás, Christian. Às vezes ela ia e voltava na mesma lembrança e dava continuidade a alguns fatos que ela não havia relatado. Ela via um trecho, depois na outra ela via outro trecho, aí vai. Aí, olha que interessante o que ela fala aqui, gente. Eu deveria ter sido mais clemente, mas não fui. Não perdoei o mal que me fizeram e deveria ter perdoado. Não perdoei os erros, conservei-os comigo e os guardei durante anos. Então é uma coisa que até nós erramos aqui agora, né? Imagina ela. E nós erramos direto. Então o que até o final do livro nós vamos ver é que quando ela desencarna, alguém está para recepcionar ela e pergunta para ela: o que você aprendeu nessa vida? E aí ela relata o que ela aprendeu ou não. Porque a gente veio para cá com uma listinha, né? De coisas a aprender, a cumprir aqui. A cada encarnação a gente vem com algumas tarefas, né? E aí quando desencarna, nós chegamos lá e vamos fazer o checklist disso daí. O que você aprendeu, Ricardo? Vamos lá. Pum, pum. Paciência, tolerância, caridade, controlou o ego, não é mais apreciado e tudo mais. Não ficar dando golpe nos outros, enganando. O que você aprendeu? Porque nas outras encarnações era tudo no machado e na espada, né? Então, aí a gente vai quitar lá, vai ver. Nossa, eu fiz só 20 a 30% que eu me programei. Que vexame. Então, tudo bem, vamos programar a próxima. E aí a gente vai, de 20 em 20, temos a eternidade para aprender, quem não tem pressa, né? Aí ela fala assim, eu vejo olhos. Quem são esses olhos? O Brian Weiss pergunta, doutor, ele pergunta, são dos mestres. Ok. Mas devo esperar, eles ainda não querem passar uma informação. E aí se passou alguns minutos, como vai saber se eles estão prontos? Eles me chamarão, ela fala. E aí eles começam, ela mexe a cabeça lentamente, num processo parecido com uma incorporação, do jeito dela, e ela começa a falar com um tom de voz diferente. Há muitas almas nessa dimensão, não sou a única. Devemos ser pacientes, pacientes no termo de paciência, né? Não de clinicamente. Isto é uma coisa que eu nunca aprendi também, que há muitas dimensões. O Brian Weiss está falando. Perguntei se ela estivera lá antes, se reencarnara várias vezes. Aí a resposta dela, olha que legal. Estive em planos diferentes, em épocas diferentes. Cada um deles é um nível de consciência superior. O plano para onde vamos depende de quanto progredimos. Maravilhosa essa, hein? Vou ler de novo aqui. O plano para onde vamos depende de quanto progredimos. O Espiritismo fala alguma coisa parecida? Ela se calou de novo. Perguntei o que ela precisava aprender para progredir. Respondeu imediatamente. Ela respondeu. Que legal também aqui. Devemos dividir o nosso conhecimento com os outros. Temos todos mais capacidades do que usamos. Alguns descobrem isso antes do que os outros. Devemos avaliar as próprias imperfeições antes de atingir esse ponto. Então, antes de você passar o seu conhecimento para os outros, faça uma avaliação dos seus erros, o que você pode consertar. Olha que legal. Se não fizermos isso, vamos carregá-los para outra vida. Olha que interessante também. O que nós não consertamos nessa vida, que nós viemos para consertar, do cheque da listinha, se não conserta nessa, vem na próxima para corrigir. Não conserta na outra, vem na próxima para corrigir. Isso daqui é igual uma DP, gente, para terminar a faculdade. Se você ficou de DP, enquanto não terminar, não pega o diploma da faculdade. Você vai passando para o próximo, outro semestre,
o outro semestre, até que uma hora você encara e aí você fala, agora vai, agora eu vou pegar isso daqui com fé e vou trabalhar isso daqui, senão não sai desse negócio aqui da roda de samsara, né? Das reencarnações sucessivas. Eu tenho que sair daqui. Só que para sair daqui eu tenho que suplantar, superar esses defeitos que eu tenho. Então, qual que é o objetivo da reencarnação? Aí, evoluirmos. E o que é evoluir? É você aumentar as suas qualidades e diminuir os seus defeitos. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Só aumentar as qualidades evolui? Sim, mas numa velocidade média. Só diminuir os defeitos evolui? Sim, mas numa velocidade média. Quando faz as duas ao mesmo tempo, diminui os defeitos e aumenta as qualidades, aí dá um salto, né? E isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Estamos fazendo já, né? Pelo fato de estarmos seguindo religiões, fazendo caridade, já estamos fazendo. Agora o progresso é individual, gente, é no dia a dia, cada um com o seu calcanhar de Aquiles, com o seu calo apertado aí, que vai ver no dia a dia o que tem que ter de paciência e tudo mais. Só nós podemos nos libertar dos maus hábitos que acumulamos no estado físico. Os mestres não podem fazer isso por nós, isso que é muito legal. Se preferir lutar e não se libertar, você as carregará até outra vida. É só quando resolver que é forte o bastante para dominar os problemas externos, é que se livrará deles na vida seguinte. E há um preparo, um treino no mundo espiritual, antes da gente reencarnar, para poder superar aquele defeito, hein? E aí nós vamos ser colocados à prova, onde nós erramos, para ver se a gente consegue superar. Igualzinho uma matéria de escola. Repetir a história, vai fazer prova de história de novo, né? Devemos também aprender a não nos aproximarmos apenas das pessoas cujas vibrações sejam iguais a nós. Legal essa, hein? Devemos aprender a não nos aproximar apenas das pessoas cujas vibrações sejam iguais a nós. É normal sentir-se atraído por alguém do seu mesmo nível, né? A gente gosta, espírita gosta de espírita e tudo mais, mas e aquelas pessoas que pensam diferente? Mas está errado, você deve se aproximar de pessoas cujas vibrações sejam contrárias às suas. Esse que é o desafio, né? De ajudar pessoas complicadas. Essa é a importância de ajudar essas pessoas. Recebemos poderes intuitivos que devemos seguir sem tentar resistir. Aqueles que resistem encontrarão o perigo. Então, a intuição nos direciona para algumas questões, né? Espirituais, de ética e tudo mais. E às vezes o pensamento, o raciocínio desvia. Não somos mandados de volta de cada plano com os mesmos poderes. Alguns poderes maiores que os outros, porque os foram acumulando em outras épocas. Então, algumas pessoas, não vem todo mundo igual ao padrão, porque dependendo, lógico, do que vivenciou em outras vidas, tem mais habilidade, né? Poderes no sentido de habilidades. Portanto, as pessoas não são todas criadas iguais no nascimento. Alguns vêm com mais habilidades que os outros, né? Mas, eventualmente, atingiremos um ponto em que seremos todos iguais. É lógico, lá na frente, alguns vão demorar 100 mil anos, outros 100 milhões de anos, né? Então, depende da nossa pressa. Mesma coisa que terminar a escola, né? Tem pessoas que terminam o antigo ginásio lá em 8 anos e tem pessoas que com 15, 20 não terminaram. Então, depende da pressa de cada um. Então, ele fala assim, eu jamais ouvira ela falar desse jeito, de maneira tão concisa e poética. Eu senti uma outra força superior lutando com a sua mente, da Caterine, e cordas vocais, traduzindo esses pensamentos em palavras para que eu entendesse. Não era a Caterine falando. Sua voz tinha um tom onírico. E ela falava assim, pessoas que estão em coma estão em estado de suspensão. Ainda não estão prontas para atravessar para o outro plano. Até que decidam se querem ou não atravessar, elas vão ficar em coma. Só elas podem decidir. Se acham que não tem mais o que aprender no estado físico, terão permissão para atravessar e ir para o mundo espiritual, o mundo dos mortos. Desencarna. Mas se devem continuar o aprendizado, terão que voltar, mesmo não querendo. É um período de repouso, um tempo de descanso para seus poderes mentais. Vocês já viram algumas histórias de IQM assim, né? Que as pessoas relatam que estão em coma e elas pensaram, né? Meu filho precisa de mim, minha família, minha filha, tudo mais, eu preciso voltar. Outros talvez quisessem ir, mas tinha alguma obrigatoriedade de cumprir algo aqui. E aí eles voltam. Alguns voltam contrariados até, mas voltam. O Daniel Brinkley, que eu vou citar logo aqui para vocês, ele voltou contrariado, tá?
ele não queria voltar. Assim, as pessoas em coma decidem se vão continuar para o mundo espiritual ou voltar. Alguns saem do corpo, observam de cima os esforços para a sua ressurreição. Por vezes percebem uma luz forte ou imagem espiritual brilhando à distância no fim do túnel, não sentem dor. Quando têm consciência que suas tarefas na Terra ficaram incompletas, que precisam voltar, eles retornam aos corpos imediatamente e aí começa a sentir dor, porque onde eles estão fora do corpo, eles não estão sentindo dor. E aí é que a pessoa, o Brian Weiss cita um exemplo de um rapaz em 1975 que teve um acidente de moto e teve uma EQM. E quando ele estava nessa EQM, ele viu uma luz dourada e viu um monge. E esse monge, no mundo espiritual, revelou algumas coisas da vida dele. Isso foi em 75. Em 1980, viajando para Israel, o nome dele era Jacob. Ele visitou a Gruta dos Patriarcas em Hebron. E lá, quando ele estava visitando, um velhinho se aproximou dele e falou assim: você não é como os outros. Não se esqueça, você viu um monge, olha só, lá em Israel, outro lugar do mundo, mas pela clarividência dá para perceber muita coisa, né? Esse velhinho falou para ele: você viu um monge. Um velhinho de Israel, ele morava nos Estados Unidos, como é que ia saber disso? Não se esqueça do que o monge lhe disse. Então, eventos espirituais aí. Aqui, eu estou sentindo necessidade de falar uma coisa aqui para vocês. Tem algumas histórias de EQM interessantes, vale a pena a gente sair um pouquinho do livro, que eu queria citar para vocês aqui. Tem um caso de uma pessoa, de uma mulher que ela era cega de nascença, e para ver como o espírito tem habilidades que são independentes do corpo, né? Muitos relatos de EQM, as pessoas falam que enxerga em 360 graus, ela enxerga tudo ao mesmo tempo, tá? E escuta tudo ao mesmo tempo. Escuta quem está falando à esquerda, à direita, lá na frente, lá atrás, em diversas partes do planeta. Relatos de EQM, relatos espirituais também, não estão nesse livro, mas tem. E uma mulher cega de nascença, então, estava com o namorado ou marido andando de carro, ela estava do lado do passageiro, e sofreu um acidente. Eles capotaram, e ela era cega de nascença, nunca tinha visto nada. E quando ela teve uma EQM também cega. E no mundo espiritual, o que aconteceu? Ela começou a enxergar tudo colorido. Por quê? Porque o corpo físico dela tinha um problema, mas o corpo espiritual não. Então ela enxergou tudo colorido, ela ficou maravilhada com aquilo. E ela ficou um tempo lá, depois ela retornou, ela viu os objetos, tudo que ela não enxergava, que ela sentia só pelo tato e tal. E ela relata isso, tem essa história em algum lugar do YouTube aí. Ok? Tem um caso de uma mulher, se eu não me engano o nome dela é Pamela, né, abreviado Pam, que ela teve uma hemorragia dentro do cérebro, num lugar muito complicado para fazer cirurgia, e ela se consultou com um médico e o médico falou: você tem pouco tempo de vida. Como assim? Porque isso vai espalhar, né, dentro do seu cérebro, vai piorar, e não tem como mexer ali dentro, teria que mexer no meio do cérebro para poder tirar essa hemorragia, digamos assim. E o que dá para fazer? Falou: no momento a medicina não tem possibilidade de operar, mas nós temos uma possibilidade aqui de fazer uma experiência com você. Então ela se sujeitou a isso, tem vídeo no YouTube também. É bem antigo as imagens, tá bom? O que o médico sugeriu para ela? Vamos, congelar o seu corpo, abaixando a temperatura gradativamente. E aí vamos remover o sangue do seu corpo inteiro. E aí você vai ter uma morte clínica, vamos resetar ela. Gente, que loucura, fizeram isso. Então tiraram o sangue do corpo dela, baixaram a temperatura para que não houvesse decomposição, né, dos órgãos. Tem que manter uma temperatura baixa, né? Por isso que algumas pessoas que morrem no gelo voltam e recuperam tudo, porque não começa a decompor o organismo por causa da baixa temperatura, né? Então baixaram a temperatura dela e tiraram todo o sangue do corpo. Aí onde iam fazer a cirurgia no cérebro dela ficou seco, digamos assim, sem sangue. Foram lá, mexeram, costuraram, fizeram tudo que tinha que fazer, e depois foram colocando sangue gradativamente e aumentando a temperatura. Falou: é uma teoria, vamos ver se funciona. E funcionou. Tudo bem, já é uma história maravilhosa até aí, né?
Mas a questão é a seguinte, na hora que estavam fazendo isso, ela saiu fora do corpo, tum, e ela morta, clinicamente morta, diante dos médicos, sem sangue, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral, sem nem sangue no cérebro. E ela viu as coisas ao redor? Tudinho. E ela relata tudo depois. Ela fala, eu vi os médicos conversando, ela relata a conversa dos médicos, os instrumentos que eles estavam usando, o que eles comentam dela, que achavam que ela não ia voltar a viver, várias coisas. E aí os médicos ficam surpresos, mas como que você pôde perceber se você estava morta? Ora, pois, Manuela, o espírito não morre, o que morre é o corpo, né? Estava desligado temporariamente, ok? Então, são muitas informações legais, gente, que poderia estar passando aí no horário nobre da televisão, a gente não tem isso, tem que garimpar muito para achar essas coisas aí. Mas ela teve essa percepção, como vários outros tiveram, né? Comprovadamente morto, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral e percebendo tudo ao redor. Alguns, em algumas cirurgias, até saíram fora do corpo, foram em outro andar, viram o que acontecia em outros locais e depois relatam. Aí alguns médicos, você deve estar delirando, tal. Alguns falam, olha, mas em tal janela de tal lugar tem um tênis de tal cor, vai lá que tem. Aí eles vão lá e comprovam que é verdade. Então tem muitas coisas comprovando. Tem relatos de pesquisa de projeção astral também, livros de projeção, que fizeram experiências onde uma delas colocaram uma cobra num local e uma pessoa num outro local, numa sala, ela ia se projetar, ia naquele local e tinha um relógio. E ia tentar mexer com a cobra, para ver se a cobra tem a visão diferente da nossa, né? Se visse o espírito, alguns animais veem, né? E se ela se movimentasse, ele ia olhar para o relógio e dizer que horas que a cobra tentou dar um bote, tentou fazer alguma coisa assim. E ele em outro local. E fazem o teste, a cobra se mexe, ele olha o horário, ele volta para o corpo, ele fala, tal hora a cobra tentou me picar. Olha nos registros, bate. Tem muitas experiências assim. Ou então colocar um objeto dentro de uma caixa sem que vejam o que era. Digamos assim, um dado grande, que tem todos os números. Então você coloca dentro de uma caixa, chacoalha ele lá, você não sabe que número que está para cima, e coloca sem ninguém ver lá no alto de algum lugar. E a pessoa se projeta de outro lugar e olha por cima e fala, olha, está o número 4, 5, 6, 3, 2, e voltam. E quando eles pegam a caixa, é o número que a pessoa viu de cima. Então tem diversos relatos de EQMs também, de a pessoa que saiu fora do corpo, que é uma projeção temporária, né, a EQM, que a pessoa vai voltar. E ela vê a irmã, por exemplo, fazendo compras em outra cidade, com o carro, a roupa do corpo, ela descreve tudo, descreve até o que a pessoa estava falando na hora, e depois comprova como verdadeiro. Legal, gente? Olha como tem informações. Voltando aqui ao livro. Então, pessoas nascem com habilidades diferentes conforme o que treinaram em outras vidas, né? E aí ela fala que ela teve uma possibilidade, talvez, de reencarnar e que ela ficou muito indecisa na hora de reencarnar e teve que esperar um tempo, uma nova oportunidade, tipo uma nova janela para reencarnar, entendeu? Porque os parentes já vêm com tudo combinado, certinho, como uma engrenagem de um relógio suíço, né? Várias pessoas naquela época, e aí deu algum imprevisto, tem que esperar alguns meses ou anos aí para poder voltar. E ela fala aqui também que na hora da comunicação ela ficava esperando esses mestres virem falar através dela, né? O Dr. Brian Weiss ficava fazendo perguntas para ela e ela não sabia responder. Falou, espera um pouquinho, que a hora que eles estiverem aqui do meu lado eles respondem. A mesma coisa que uma pessoa não está incorporada e alguém quer saber informações do espírito, não vai conseguir, a não ser que o espírito esteja ali do lado. Aí ela fala de uma vida que ela teve problema com o pai brigou com ela. Fala algumas coisas da infância dela que ela não se lembrava mais, depois a mãe confirma. E aí o Dr. Brian fala assim, fui ficando cada vez mais frustrado com o abismo intransponível entre o intelecto desperto e o consciente de Catherine e sua mente superconsciente em transe. Quer dizer, ela sob hipnose tinha um conhecimento fabuloso, mas voltado à realidade física ela não sabia nada disso. Como é que pode uma coisa dessa?
Fala coisas tão complexas, digamos, incorporada, e aqui normal não sabe disso. E ela fala que o pai tinha muita dificuldade com ela. O Dr. Brian Weiss fala assim, ele é, digamos, uma pessoa que tem muito a aprender, ele é uma pessoa complicada emocionalmente. E aí ela fala, sim, os espíritos, né, tem que aprender muito. Ele pergunta se ela sabia o que ele precisava aprender. Esse conhecimento não me foi revelado. O que me revela é que aquilo que é importante para mim, o que se refere a mim. Cada um deve se preocupar consigo mesmo e se tornar completo. Temos lições a aprender, cada um de nós. A gente não para se perguntar por que eu estou aqui. É só preocupado com conta, casamento, carro quebrado, compromisso no centro, compromisso não sei onde, compras. O que eu tenho que melhorar interiormente? O que eu não acertei ainda? Onde que eu estou patinando? Essas lições devem ser aprendidas uma de cada vez, em ordem. Só então podemos saber o que o outro precisa, o que falta nele ou nela. Ou o que falta para nos tornarmos completos. E aí o Dr. Brian Weiss lembra de várias encarnações que a Caterine teve com o pai, mas ela ainda não se curou com o problema do pai. Lembra várias encarnações, mas não se curou. Então ele dá o seguinte comando: volte até a época em que começou a ligação com o seu pai na vida atual que gerou esse problema. A época de maior responsabilidade pelo que aconteceu na sua infância entre você e ele. Aí, aqui é bem legal essas partes aqui, hein, gente? Tem 2 minutos só. Ela fala assim: eu não o vejo, meu pai, mas vejo pessoas sendo mortas. Ela foi para uma cena de guerra. Não temos o direito de interromper tão brutalmente a vida das pessoas antes que elas tenham vivido o seu karma. Olha que interessante, que aula aqui. Estamos fazendo isso. Não temos o direito. Seu castigo será maior se as deixarmos viver. Quer dizer, eles estavam tentando punir pessoas que fizeram coisas erradas, mas as pessoas tinham o seu karma para passar. E elas iriam sofrer, digamos assim, passando pelo próprio karma, não precisava tirar a vida delas. Fazendo isso, eles se complicaram, matando as pessoas, né? Quando elas morrerem e forem para uma outra dimensão, vão sofrer. Quem que vai sofrer? As pessoas que mataram aquelas outras. Não estarão tranquilas, não terão paz. E elas voltarão, mas suas vidas serão sempre muito duras. E terão que compensar aqueles a quem magoaram, pelas injustiças que lhes fizeram. Roubos, traições, mortes. Eles estão interrompendo a vida dessas pessoas sem ter o direito de fazê-lo. Só Deus pode castigá-los. Nós não. Eles serão punidos. Quem aqui, que nunca no trabalho de desobsessão, escutou os espíritos falando assim, né? Que eu vou punir. E a gente fala, não, mas já existem leis. Deus vai aplicar a punição. Eu não quero saber de Deus, eu mesmo quero punir, porque eu estou esperando muito tempo Deus punir. O grande erro é esse, a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Já existe um sistema todo arquitetado, milimetricamente calculado para quem faz algo errado. A gente não precisa colocar a mãozinha lá e se complicar. Quem põe a mão e vai fazer justiça com as próprias mãos, se dá mal, porque gera karma para si próprio. Ou será que Deus não está vendo tudo que está acontecendo? Lógico que Ele está vendo. E já desencadeia os mecanismos já para voltar para a própria pessoa, né? Tudo que nós fazemos é como se fosse um bumerangue que nós lançamos. Pode ir e voltar com uma coisa boa, ou pode ir e voltar com uma coisa ruim, depende do que nós lançamos. Então fala aqui, ó, não devemos matar, sejam quais forem as circunstâncias. E outra coisa interessante, ela usa a linguagem dela aqui, né? Mas só Deus pode castigar. Na verdade eu diria assim, Deus criou as leis de causa e efeito. E todos que entrarem nessas leis vão ter o retorno do que fizeram. Então não é que Deus está castigando, né? Mas se alguém pensa em castigar o outro que sofreu algo, já está incorrendo em erro porque não sabe que Deus criou até um mecanismo de acerto ou de punição. Aí vale a pena falar aqui, antes da gente terminar, que já vai terminar já, sobre a história do Daniel Brinkley. Daniel Brinkley tem um livro chamado, é um americano, lembra que eu falei no começo talvez das primeiras palestras, talvez eu tenha falado dele. Daniel Brinkley é americano, tem um livro chamado Salvo pela Luz, o livro e o filme, tá bom, gente? Procurem aí, eu tenho o filme, é dificílimo de achar, e tem o livro também, Salvo pela Luz.
Ele era um americano, sem conhecimento espiritual nenhum, história real, ele está vivo, eu troquei e-mail com ele está vivo nos Estados Unidos, ele tem uma ONG lá. E em 70 e pouco, ele estava atendendo o telefone nos Estados Unidos, aqueles telefones em 70 e pouco, tinha aquele fiozinho, lembra, que andava pela casa toda? Cai um raio na antena da casa dele, passa pela fiação, atinge ele aqui, não sei se alguém assistiu, coloca aí, gente, ou se alguém leu esse livro, só para mim saber. Derrete toda aqui a parte do pescoço dele, ele é arremessado na parede, cai no chão, morto. Teoricamente, né? Na verdade, ele teve uma EQM. E ele é um dos casos que está no livro e no filme Vida Após a Morte, tá? E aí ele vai para o mundo espiritual sem entender nada, que ele é morte clássica, né? O espírito sai do corpo, ele vê o corpo deitado lá, não entende lhufas o que está acontecendo e vai para vê um túnel, entra, sai no mundo espiritual, revê todas as cenas da vida dele e todo mundo que ele magoou e ajudou ele rever. Isso que vai acontecer. É interessante isso daí, essa lei espiritual. Nós vamos rever tudo que a gente fez na vida, de bom e de ruim, tá, gente? Só que não é só isso, gente. Nós vamos rever as emoções que nós causamos nos outros. Isso que é muito hiper, mega importante. Nós vamos rever a mágoa que nós causamos no outro e a alegria que nós causamos no outro. Então, ele foi ver na cena da vida dele, ele era muito briguento quando ele era pequeno, tacou fogo numa casa do vizinho dele que era de madeira, chutava o amiguinho na escola que andava de muleta, jogava areia na cara, cuspia, batia. Era um terror de moleque, né? E ele revê tudo isso. E aí, quando ele está no parquinho, junto com a namorada dele, que depois virou esposa dele, ele ganha um bichinho de pelúcia, dá para ela, ela fica contente. Então é 10 coisas erradas, uma boa. 10 erradas, uma boa. E ele, meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu fiz isso. E no filme mostra isso, mas no livro, gente, o livro é mais completo que o filme. E isso vale ouro, que eu vou falar agora. Isso vale ouro, é pena que não tenha muitas citações disso. Ele trabalhou no exército americano. E ele foi enviado para Nicarágua, América Central, na década de 70 e descarregava lá armamentos. E eu lembro de eu ter comentado isso com vocês, alguns pedacinhos, né? Então ele fuzilou, matou alguns soldados e ele se reviu no mundo espiritual dando risada da pessoa sendo morta. Uma delas estava agachada fazendo necessidade. Ele foi lá, fuzilou e deu risada. Então ele, meu Deus, eu fiz isso, porque do lado de lá a nossa consciência amplia, né? Muito, muito, muito. Assim como dá para enxergar 360 graus e ouvir 360 graus, a consciência, digamos, aumenta muito. E aí o seu grau de entendimento aumenta exorbitantemente. E ele, meu Deus, eu fiz isso de errado, eu magoei, eu fiz tudo errado, eu sabia que não era para fazer e fiz errado. Não adiantou Buda, Krishna, Jesus, todo mundo vir falar, eu fiz errado ainda, né? E aí, olha o interessante, ele descarregava caixas de metralhadora. Então ele viu na EQM dele, só tem no livro isso, tá? No filme não. Acho que não quiseram chocar muito as pessoas. As metralhadoras que ele dava para o soldado, ele viu o soldado matando outro soldado inimigo, e ele sentiu a dor do soldado inimigo, física, emocional, a dor do pai que perdeu um filho que estava na guerra, de uma mãe que perdeu um filho, de uma esposa que perdeu um marido, do filho que perdeu o pai. Veio tudo na direção dele. Olha a encrenca, gente, quando a gente prejudica alguém. Olha a encrenca. Esses valentões que saem dando tiro em todo mundo, que quer exterminar todo mundo, vai sentir a bucha de canhão do lado de lá, gente. Vai sentir. Vai sentir a dor de todo mundo que tirou a vida, que magoou, que bateu, que ofendeu, tá? Vale ouro esse ensinamento aí. Então a gente continua depois dessa parte que já deu 40 e poucos minutos, ok, galera? Então eu vou terminando por aqui. Gratidão a todos. Vou desligar. Abraço, beijo no coração e até quinta que vem, dando continuidade aqui. Estamos na página 69 de 180. Já tem um conteúdinho legal aí. Beijo, até mais.